Então, essa live de hoje, o que as mães querem saber sobre a educação sexual dos seus filhos? Antes da gente começar a falar das perguntas, eu queria dizer que essa é uma live onde eu vou trabalhar aqui com vocês qual é o sentido da educação sexual. E para isso, a gente primeiro precisa entender o que é a educação sexual. Né? O que é educação sexual? Por que ela existe? Então, a educação sexual, ela é uma educação que a gente faz ligadas a questões da nossa sexualidade. E aí, quando eu falo sexualidade, eu não estou falando só de sexo. Né? Fazer sexo é uma coisa, a sexualidade é outra coisa. Então, a sexualidade ela é mais abrangente. A sexualidade tem a ver com o nosso papel sexual. Ou seja, como eu me comporto como mulher, como ele se comporta como homem. Tem a ver com o meu bem-estar, com a minha condição de ser mulher. Tem a ver com a minha identidade sexual, a minha orientação sexual, a quem eu me dedico ou a quem me interessa sexualmente. Tem a ver com os valores que eu desenvolvo em relação à minha sexualidade. Tem a ver com o conhecimento que eu desenvolvo a respeito do meu corpo. Então, a sexualidade, ela é muito mais ampla. Ela parte, né, de 3 pilares, como eu já trouxe algumas vezes aqui em vídeos para vocês, mas ela parte de 3 pilares, que é a minha condição física, né, minha condição biológica, a minha condição de socialização, ou seja, o ambiente que eu estou inserido, o que é que ele pensa, o que é que ele acha, como é que ele lida, que valores eles têm, que expectativas depositam na vida da gente com relação ao fato de eu ser uma mulher ou ao fato dele ser um homem, enfim. E, por fim, o terceiro tripé, que é a nossa condição psicoemocional para lidar com as questões que o meu corpo traz ou pede e as colocações e as exigências que a minha sociedade define, determina para que eu viva dentro desse contexto. E aí essa minha capacidade vai dizer exatamente como eu sou sexualmente ou qual que é a minha sexualidade. Ou seja, como eu desenvolvo essa minha sexualidade, que ela é única, ela nunca é igual à sua, nem a do outro, cada um desenvolve a sua própria sexualidade. Uma vez que a gente tem características físicas que são únicas e nós temos, né, características psicoemocionais que também são únicas. Então, a gente pode até ter um contexto social, a gente pode até ter um contexto social, a gente pode até ter um contexto social que pode ser comum aos outros, mas o que vai acontecer é que nesse contexto social eu tenho pessoas que têm características físicas e psicoemocionais que são diferentes e que, portanto, aquela mesma condição que a gente cria, aquela pessoa não vai responder do mesmo jeito. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, a história, eu criei os meus filhos todos iguais e eu não sei por que cada um deles é diferente um do outro. Inclusive, já tem aqui uma colocação aqui da... Não está dando para eu ler o nome, mas que ela acredita que ano que vem a filha dela fique mocinha, que está com 11 anos e que deve acordar o assunto de sexo com ela. Sem dúvida, a puberdade faz isso. Aqui estão entrando outras perguntas, né, outras colocações, e eu queria só terminar esse meu raciocínio para a gente poder entender, né, por que a gente, mesmo dizendo a mesma coisa para os nossos filhos, nem sempre os nossos filhos, eles vão responder da mesma forma, todos eles. Vocês terem uma ideia, eu venho de uma família onde nós somos 7 filhos. Né? Desses 7 filhos, são 3 homens e 4 mulheres. Nenhum dos 7 filhos escolheu a profissão, escolheu profissões iguais. Então, eu tenho um irmão que é engenheiro, eu tenho um outro que é economista, eu tenho uma irmã que é médica, tenho eu que sou enfermeira, tenho uma outra irmã que é arquiteta, uma outra que é advogada e um outro que é agrônomo.
E todos foram criados dentro de um mesmo mundo, né? de mesmas oportunidades e mesmos valores. Porém, a forma como cada um de nós vai reagir a isso que nos é colocado fica diferente. Então, cada pessoa, mesmo que eu como mãe fale a mesma coisa para o meu filho e para a minha filha, a minha filha pode responder aquilo que eu falo para ela, ou que eu valorizo de uma forma, e o meu filho responder de outra, porque eles têm características pessoais que vão diferenciar a sua sexualidade. Muito bem. E o que é, então, a educação sexual? A educação sexual é tudo isso que a gente vai trazendo no nosso cotidiano para moldar essa sexualidade dos nossos filhos ou para moldar a nossa sexualidade. Então, a educação sexual, ela é aquilo que a gente, referente à sexualidade, a gente passa no nosso dia a dia para os nossos filhos, seja de valores, seja de expectativas, seja de informação, enfim, tudo que a gente faz e fala, né? Principalmente faz, a gente está, de uma certa forma, provocando essa educação sexual. Então, essa educação sexual, ela acontece no nosso dia a dia. Então, a forma como eu, Lena, me porto como mulher, me cuido como mulher, me olho como mulher, me respeito como mulher, eu automaticamente, no meu dia a dia, mesmo que eu não queira, eu estou passando isso para minha filha. E ela vai aprendendo comigo. Ah, ela vai então ser igual a mim? Não necessariamente ela vai ser igual a mim. Ela vai olhar aquilo que eu estou fazendo, que eu estou falando. Vão ter coisa que, se ela percebe que aquele é um jeito que eu valorizo de ser, pode ser que ela exatamente também valorize esse jeito de ser e se torne parecida. Pode ser que ela se torne exatamente o contrário, porque ela não, o que ela vê, ou pelo meu jeito de ser, ela pode ver que eu sofro, ela então vai adquirir um outro tipo de comportamento em relação a isso. E assim, ela vai assimilando o meu modelo de mulher e ela vai introjetando. A mesma coisa. E o menino não colhe, não. O menino também vai colhendo nesse cotidiano. Ele vai aprendendo com a mãe o que é ser mulher. E ele vai introjetando dentro do seu entendimento como uma mulher age, como uma mulher se porta, como uma mulher que ele ama, se dedica a ele, né? Então, essas referências vão sendo absorvidas pelos nossos filhos no seu dia a dia, no seu cotidiano. Então, essa educação sexual é uma educação sexual que a gente faz, né? Tanto dessa forma, como eu falei para vocês, que é através daquilo que a gente faz e age, como pelas coisas que a gente diz diretamente para os nossos filhos, ou que a gente proíbe, ou que a gente incentiva. Então, por exemplo, quando a sua criança, o menino pega um batom e ele vai passar batom, dentro da nossa cultura não é concebido que menino use batom, porque isso ainda é considerado uma coisa de mulher. Então, o que muitas vezes as mães fazem? Não, filho, não usa batom, porque batom não é coisa de menino. E ele então aprende que batom não é coisa de menino. E aí, o que ele vê também? Ele vê que a mãe não sai por aí contando para todo mundo: olha, meu filho passou batom. Diferente, por exemplo, da menina. Se a menina usa batom, o que a gente diz? Ai, que linda! Ai, como ela é vaidosa! E aí, no dia seguinte, a gente compra uma caixa de batom, de maquiagem. E aí, por quê? Porque o conceito de menina vaidosa é um conceito que, dentro da nossa cultura, ele é cultuado, ele é valorizado. Então, a gente conta para todo mundo que a nossa filha fez isso. E é dessa forma, através daquilo que a gente estimula, daquilo que a gente reprime, daquilo que a gente proíbe, daquilo que a gente conta para todo mundo, que a gente valoriza, que a gente vai fazendo os nossos filhos adquirirem os nossos valores e entender as nossas expectativas e, principalmente, ver como é que a gente lida com essas questões e essas situações ligadas à sexualidade. Mas isso a gente faz no nosso dia a dia, né? Num cotidiano.
E isso começa, e eles vão absorvendo esses valores e essas expectativas, não só do pai e da mãe, como eles também vão absorvendo do avô, da avó, do tio, mas vão para a escola da professora, dos coleguinhas, ou seja, das pessoas que vão se tornando importantes para ele ou para ela. Eles vão adquirindo esse tipo de assimilação, né? Esse tipo de aprendizagem. Só que aí eles vão, e isso começa em casa, sem dúvida nenhuma. Em casa, com os pais, é onde eles têm uma referência mais importante, daí porque o nome da minha minissérie, né, Sexualidade se aprende em casa, porque é em casa que a gente dá esse suporte, porque nós como pais e como mães, a gente tem uma importância muito grande na vida deles. E aquilo que a gente diz ou que a gente faz é algo que de fato tem uma referência para eles. Ou a gente pode fazer essa educação sexual, né? Essa educação sexual pode vir também através de outras pessoas, de um outro jeito, que não é só desse jeito que a gente faz no nosso cotidiano. Aliás, essa forma como a gente faz no nosso cotidiano, ela pode ser feita de uma forma inconsciente, né? Sem que a gente saiba exatamente o que a gente está fazendo, ou seja, de uma forma quase que automática, né? A gente vai ali e vai passando do jeito que a gente é, do que a gente aprendeu, da referência que a gente trouxe da nossa vida. Então, se eu acho que menina não tem que sentar de perna aberta, eu automaticamente, minha filha senta e abre a perna, eu falo, ei filha, fecha a perna, menina não senta de perna aberta. Se o meu menino está lá se tocando, eu aprendi que não se toca nos genitais, eu vou lá e digo, ô filho, tira a mão daí que isso aí é feio. E a gente vai fazendo, isso é educação sexual. É a mais adequada? Aí já são outros 500. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Deixa eu só ver aqui que tem uma colocação. Não é. Pessoas pedindo para entrar no vídeo. Eu não sei por que o Instagram entra com essa colocação aí, toda vez eu acho que é alguma pergunta, alguma colocação de vocês. Então, essa educação é uma educação que a gente faz quase que de maneira inconsciente, né? Aquilo que a gente traz da nossa bagagem, a gente não questiona e a gente simplesmente vai levando aquilo adiante. Foi assim que eu aprendi, é assim que eu repasso para o meu filho, sem questionar, sem, de fato, né, tomar consciência de qual é o impacto que isso que eu estou fazendo, dessa educação que eu estou dando para o meu filho ou para minha filha, ela tem na vida deles. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes, o fato da gente não ter essa consciência, a gente acaba não percebendo esse impacto. E aí, existe uma outra forma, né, da gente fazer essa educação sexual, que é de uma forma consciente. Então, a gente pode escolher. Eu posso escolher me continuar do jeito que eu tô, né? E vou fazendo. Foi assim que eu aprendi, eu não me lesei, eu tô aqui, tô viva, tô feliz, e eu continuo fazendo. Ou eu, de fato, percebo que hoje a gente vive num mundo onde a bagagem que eu trouxe, ela não é suficiente para eu educar meu filho e a minha filha sexualmente. E aí eu aprendo mais sobre sexualidade e faço uma educação sexual que é uma educação sexual consciente. Ou seja, é uma educação sexual aonde eu sei o que é que eu estou educando o meu filho. Ou para que eu estou educando o meu filho. Eu sei qual é o impacto que aquilo que eu estou fazendo ou estou falando, eu sei qual é o impacto que eu pretendo alcançar na vida dele. E aí, por exemplo, para a gente fazer isso, a gente tem que ter um pouco mais de conhecimento sobre sexualidade e aprender um pouco mais sobre o que é, né? Como que se desenvolve? Então, muitas vezes eu recebo aqui de vocês várias colocações, várias perguntas, vários questionamentos que estão ligados diretamente ao fato da gente não saber exatamente como é que se dá a educação sexual. Como é que se dá o desenvolvimento, na verdade, o desenvolvimento da sexualidade na infância e na adolescência? Porque quando a gente sabe como é que se dá o desenvolvimento da sexualidade na infância e adolescência, a gente já tem aí meio caminho andado. É a mesma coisa, eu não quero engordar. Que comidas eu tenho que comer para eu não engordar? Se eu sei quais são os nutrientes
que existe, que pode me dar uma qualidade de alimentação, e eu sei como é que eles funcionam no meu organismo, e eu sei o que é que eu posso comer que vai me engordar, ou o que é que eu vou comer que não vai me engordar, eu tenho uma probabilidade de emagrecer muito maior do que alguém que não tem a menor ideia de como que os nutrientes ou de como que os alimentos funcionam no corpo da gente. Vai por tentativa de acertos e erros. Então, a probabilidade dessa pessoa de errar ou de causar um impacto negativo e de se tornar uma convivência muito mais difícil com a sua sexualidade é muito maior do que aquela que tem um mínimo de conhecimento. Daí porque eu resolvi abrir os meus canais, né, de comunicação, as minhas redes sociais e abrir essa conversa, porque o que eu pude ver é que muitas vezes falta esse tipo de conhecimento para poder ajudar uma mãe a ter um discernimento e um jeito menos sofrido, né, para ela de chegar ali e conversar com seu filho ou com a sua filha. E melhor, trazer para o seu filho e para a sua filha uma condição de vida com muito mais qualidade, muitas vezes com muito mais qualidade do que a gente mesmo teve, né? Então, para começar, eu vou pegar, né, a primeira pergunta que eu inclusive coloquei no e-mail para vocês, né, que foi de uma mãe que me colocou no blog, como eu disse para vocês no início, o blog de inscrição da minissérie, foi a minha inspiração para fazer esse encontro aqui às quintas-feiras sobre o que as mães querem saber sobre a educação sexual dos seus filhos. E essa mãe, ela fez uma pergunta que foi: sexo tem uma idade certa para ser conversado? E como vocês podem perceber, né, diante de tantos vídeos que eu já coloquei aqui para vocês, eu sempre coloco que nunca existe uma idade certa para se falar de sexo. Mas antes disso, é bom a gente entender assim, o que a gente está chamando de sexo, né? Porque existe o sexo, como eu falei, e existe a sexualidade. Então, se a gente vai falar, se essa mãe está se referindo a explicar para o seu filho ou para a sua filha o que é uma relação sexual, que é o que é de fato o sexo, né? O sexo é o ato sexual. E a sexualidade é toda essa questão que eu trouxe para vocês que é construída nesse tripé e que está diretamente ligada à nossa identidade, ao nosso bem-estar, ao nosso papel, né, sexual, à nossa orientação sexual. Então, essa sexualidade que é mais ampla, a gente conversa com os nossos filhos. Na verdade, a gente está fazendo isso desde a hora que ele nasceu. Às vezes a gente já fez isso até antes dele nascer. Porque quando os nossos filhos nascem, a gente, por exemplo, quando escolhe o nome, quando eu escolhi o nome do meu filho de Guilherme ou o nome da minha filha de Paula, tem um sentimento embutido na escolha desse nome e uma expectativa que automaticamente me faz criar um ninho de valores e de desejos, né? E de uma imagem, de uma idealização dessa criança, que tudo que ele for fazendo na vida dele, eu, de uma certa forma, já vou trazendo para ele tudo aquilo que eu tenho em relação a ele na minha cabeça. Então, por exemplo, se eu ponho o nome da minha filha de Paula, eu ponho o nome dela de Paula, porque Paula significa uma mulher forte, significa Paula ter um nome curto, mas é um nome decidido. Então, na minha imagem de mãe, eu já vou criando aqui uma garota que vai ser decidida, que vai ser forte, que vai ter sua autonomia. E a gente, então, vai trabalhando ao longo da vida da gente. Toda vez que ela faz alguma coisa que foge àquele papel de mulher que eu tenho idealizado, automaticamente eu vou, não é desmerecendo, mas eu vou desestimulando, vou trazendo e valorizando coisas que me importam de fato e falando com ela determinadas coisas que eu acho que são importantes que ela deva saber. E muitas vezes isso acontece muito antes da criança nascer. Então, quando a criança nasce, ela já nasce nesse ninho de expectativas, nesse ninho, não é, de valores, nesse ninho de desejos, de idealização que cada mãe, pai tem na sua cabeça e vai trabalhando na relação com o seu filho, com a sua filha, para que eles sejam de acordo com aquilo que você está idealizado, que está idealizado em você. Então, falar de sexo,
o sexo propriamente dito, aí são outros 500. Aí, por exemplo, a gente vai falar da relação sexual quando a criança pergunta, por exemplo, como é que o bebê foi parar dentro da barriga. Claro, eu falo com essa criança sobre sexo, dizendo para ela que mamãe e papai tem uma hora que eles fazem um carinho, e esse carinho é tão forte e tão gostoso, e eles se amam tanto que nessa hora sai uma sementinha do papai, e o papai coloca dentro da mamãe e tá tudo certo. Ah, preciso falar que o papai colocou o pênis dentro da mamãe? Não necessariamente, depende da idade da criança. E para a gente poder ter uma ideia sobre do que ela está sendo capaz, né, de atender, a gente já pergunta o que é que ela sabe a respeito. Isso já nos ajuda com essa resposta. Então a gente vai falar sobre sexo gradativamente. Eu não preciso entrar em detalhes. Quando ela tem 4, 5, 6 anos, se ela quer um pouco mais de detalhe, e como é mesmo que entra essa sementinha? A gente já pode aprofundar um pouco mais essa fala sobre sexo. Pode dizer que papai tem um pênis, como você sabe, o menino tem pênis, a menina tem vulva, e a menina tem vulva, cocota, xoxota, ou seja, o nome que vocês usarem em casa, porque existe uma importância para isso, é para quando a gente ficar adulto, ter filhos. E para poder ter filhos, precisa fazer sexo. E o sexo é quando o papai e a mamãe trocam carinhos com os seus genitais, ou seja, a mamãe com a sua vulva e o papai com o seu pênis, um encosta no outro, e aí nisso o papai coloca a semente. Mas vai que mais adiante, mas coloca como? Como é que sai? E assim, gradativamente, você vai ampliando o conteúdo da sua explicação sobre a relação sexual. Mas até aí a gente está falando o que é, definindo, né? O que é, para entender que existe. Agora, quando chega na adolescência, aí sim, na adolescência, a gente precisa esmiuçar com os nossos filhos, com a nossa filha, o que é sexo? O que é a resposta sexual? O que é uma relação sexual? O que faz uma mulher e um homem feliz sexualmente? Aí sim, nesse momento, a gente fala sobre sexo propriamente dito, não só as suas sensações, mas também o seu impacto. Tanto o seu impacto em termos de prazer, como o seu impacto em termos da reprodução, como o seu impacto nas doenças sexualmente transmissíveis, como o seu impacto em possíveis situações de violências sexuais. E aí sim, a gente abre para uma conversa aberta, onde a gente possa, de fato, preparar a nossa filha ou o nosso filho para ter uma vida sexual saudável, para ter uma vida sexual responsável e, principalmente, uma coisa que a gente nunca fala, né? Ter uma vida sexual feliz, uma vida sexual de qualidade, né? Uma vida sexual que vale a pena ser vivida. Então, é aí na adolescência que a gente, então, abre de fato o jogo. Não adianta eu falar tudo sobre sexo com a minha filha de 4, 5 anos de idade, que vai entrar por aqui e sair por aqui. Ela não vai assimilar nada do que eu disse. Só vou me desgastar, sofrer, porque aquilo me faz mal. Eu não sei como falar sobre isso com a criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Não, calma. Vamos perguntando, vamos ouvindo eles. Então, essa é a minha resposta para essa mãe que me perguntou: sexo tem uma idade certa para ser conversado? Sexo tem que ser conversado, de acordo com a faixa etária, de acordo com o que a criança sabe, de acordo com os seus valores, de acordo com as suas expectativas. Não sou eu que vou te dizer o que exatamente você vai falar, mas eu posso te dizer, posso te ajudar no sentido de dizer: isso são coisas que uma adolescente já entende, isso são coisas que uma criança ainda não entende. Então essa é a mensagem que eu quero deixar aqui dessa primeira pergunta, que foi: sexo tem uma idade certa para ser conversado? A segunda pergunta é de uma mãe que diz: meu filho tem 4 anos e descobriu o pintinho dele e começou a mostrar para a sala toda. E em casa ele olha o tempo todo para o pinto e ela tenta conversar com ele, até conversa, mas descobriu que ela não está preparada para conversar com o filho sobre essa situação. Então a gente está aqui falando de uma criança de 4 anos. Todo um comportamento sexual, para a gente saber como a gente vai lidar e o que a gente vai fazer,
a gente precisa entender qual é a intenção da criança naquele comportamento que ela está tendo. Então, por exemplo, se a criança lhe faz uma pergunta, de onde vêm os bebês? Antes de você responder, precisa entender da onde ela tirou aquela pergunta. Qual é a intenção dela na hora que ela pergunta isso para você? Como também é muito importante que eu entenda qual é a intenção do meu filho ou da minha filha quando fica tocando os genitais numa idade dessa. Ora, se eu sei que a criança nessa faixa etária, com 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade, ela está descobrindo os seus genitais, então eu sei que essa criança, nesse momento, ela está numa fase de curiosidade dessas sensações. Tocar no genital e sentir aquela cosquinha gostosa, opa! Então é natural que a criança preste atenção e ache interessante e repita esse ato. Sim, né? A gente já aprendeu que tudo que é gostoso a gente repete. Então, se tocar ali nos genitais, dar uma cosquinha gostosa, é claro que a criança vai repetir. Então, o que eu tenho que falar? Como é que eu tenho que lidar? Para eu lidar, eu preciso entender, primeiro, qual é a intenção. Se a intenção é só de curiosidade, se a criança está se tocando ali é só por curiosidade, a criança está se tocando ali porque ela já percebeu que quando ela toca nos genitais, isso me irrita, ou irrita a professora, ou irrita, ou cria um contexto, e essa criança está precisando de atenção, aí a minha abordagem já muda. Essa criança está se tocando porque talvez ela esteja com uma coceirinha mesmo ali nos genitais dela, então a gente precisa ir lá e levar no pediatra para ver se existe alguma coisa que está ali acontecendo com ela. Deixa eu só ver aqui, agora eu acho que tem uma colocação. Me deparei com 2 jovens adolescentes de 13 e outro de 18. Ele estava chorando muito. E eu não sei se você colocou alguma coisa antes, Luiz, mas eu preciso aguardar um pouquinho para ver. Deixa eu ver se aparece aqui. Não aparece. Então, a gente precisa entender o contexto. A gente precisa entender o contexto para que esse contexto, a partir desse contexto, a gente então possa tomar uma decisão, a gente possa atender a necessidade da nossa criança sem machucá-la, sem brigar, sem se estressar, sem precisar achar que aquilo que está acontecendo é do outro mundo, foi outra pessoa que estimulou. Não. Quando a gente sabe, quando a gente conhece o desenvolvimento da sexualidade na infância, esse tipo de identificação se torna muito mais tranquilo. E a gente consegue fazer essa educação dos nossos filhos, não a partir daquilo que, como eu disse no começo, de uma forma inconsciente, mas sim sabendo aquilo que eu estou dizendo para o meu filho. Quando eu descubro qual é a intenção, eu entendo como é que eu devo educá-lo. Eu entendo o que eu posso fazer para ajudá-lo, para adequar o seu comportamento àquele momento. Então, se essa criança, ela está se tocando, porque ela não sabe, muitas vezes, ela não sabe que não pode se tocar. Ela não sabe que o fato dela se tocar está constrangendo os seus colegas, ou constrangendo a professora, ou constrangendo a mãe, ou o pai, ou a avó. Ela não nasce sabendo. Esses são comportamentos que a nossa sociedade implementou, a nossa sociedade definiu que os nossos genitais são partes íntimas e que, portanto, elas não podem ser mostradas a todo mundo a qualquer hora e qualquer instante. Que a gente precisa tratá-las com intimidade, com privacidade. Então, para a nossa criança entender isso, ela precisa ser orientada para isso. Então, eu preciso sentar com ela, ou colocá-la no meu colo, dizer para ela o que é que eu entendo desse comportamento. Se essa criança está numa família onde isso não é problema nenhum, essa família provavelmente não vai dizer nada. Corre o risco de quê? Dela estar, só que essa família precisa lembrar que ela não está só em casa. Ou ela pode até dizer, olha, em casa, filho, você pode ficar à vontade, pode pegar, pode tocar, pode fazer como você quiser. Na escola já tem outra regra. Então, ele precisa entender que existem regras de comportamento e que tem momentos e situações que a gente se comporta de um jeito ou se comporta de outro.
Da mesma forma, como, por exemplo, eu vou à praia, eu ponho um biquíni, mas se eu vou vir aqui dar aula, eu não vou colocar um biquíni, mesmo que eu esteja à beira-mar. Então, para cada situação, a nossa sociedade criou regras, criou normas. Lembra que eu falei do terceiro tripé? Para que a gente lidasse com esse tipo de situação. E para isso, o nosso filho, a nossa filha, precisa entender. Ela precisa saber o que é que de fato está acontecendo para que aquilo seja algo que ele assimile e veja a importância de se comportar daquela forma. Mas se a gente não explicar, se a gente não souber para explicar, a gente não vai conseguir explicar. E se a gente não explicar, os nossos filhos não vão aprender. E se eles não aprenderem, eles não podem pôr em prática. Então não adianta só eu querer, eu preciso sim. Não? Então aquela história, não adianta ser pai, precisa participar, não adianta eu querer, eu preciso ensinar. Eu preciso, né, trazer essa aprendizagem para o meu filho e para a minha filha. E temos uma terceira pergunta. Nessa terceira pergunta, depois eu vou abrir um espaço para quem quiser fazer pergunta, tá? Para quem quiser fazer alguma colocação a respeito dessas perguntas, na verdade. E se você quiser, se você tem uma dúvida, se você tem alguma pergunta que você queira que eu responda aqui nesse programa, você me manda por e-mail ou então pelo meu WhatsApp. O meu WhatsApp é 82993910747, ou você me manda no meu direct no Facebook, ou no meu direct, no meu message no Facebook, ou no meu direct no Instagram, e aí no próximo programa eu vou selecionando as perguntas para a gente então conversar aqui, ok? Muito bem, então a outra pergunta que eu selecionei foi: sempre que vou falar com minha filha sobre sexo, ela diz que sabe tudo. Eu sei, mãe, não precisa falar nisso. Imagina, eu tenho 64 anos de idade, sou especialista em educação sexual e eu não sei tudo. Então, com certeza a sua filha não sabe tudo. Existe ainda uma série de coisas que a sua filha não sabe. Então, o que a gente não pode é que às vezes, quando a gente... Essa situação aqui me lembrou o meu ginecologista. Eu brinco com ele que eu disse que quando eu chegava lá, ele fazia assim para mim: a sexualidade tá tudo bem, né? Ou seja, não precisa falar. Então, se a filha diz, eu já sei tudo, então tá bom, né? Então, se já sabe tudo, não preciso falar nada, né? Então, tô livre desse encargo de falar sobre sexualidade com a minha filha. Mas não é bem assim. Você não tá livre de falar de sexualidade com a sua filha. Porque se você acreditar nisso, você se afasta da sua filha. Porque a sua filha não sabe. Aliás, ela sabe ainda muito pouco, porque nessa idade da adolescência, a gente ainda caminhou muito pouco na vida. Mesmo que na escola tenha se falado, é uma hora de você perguntar: na escola lhe falaram? O que lhe falaram na escola? Me conta, eu quero saber o que é que você já sabe. Então vê o que é que ela já sabe. E a partir daquilo que ela diz que já sabe, você então complementa o que ela ainda não sabe sobre aquele fato que ela está te trazendo e dizendo que ela já sabe. Então, esse é um bom gancho. Então, o fato dela dizer, eu já sei, a gente só não pode se conformar com isso. Então, o que a gente tem é mesmo, filha, puxa vida, pois você sabe que eu não sei quase nada disso. Na minha época, quando eu era da sua idade, eu não sabia nada disso, a minha mãe não conversou sobre isso, mas eu queria tanto, né, que a minha relação com você fosse diferente, eu queria tanto que a gente pudesse conversar. Me conta um pouco, então, do que é que você sabe. Me fala o que é que você... Agora, se você se abrir antes com elas, ou seja, se você se colocar... Se você chegar para sua filha e abrir o seu coração, não tiver medo de se expor para ela, porque qual é o medo quando ela diz já sei? Ela não sabe o que é que você vai fazer com a informação dela. Ela não sabe o que você vai ser capaz
né, de suportar diante daquilo que ela lhe disser que sabe. Porque provavelmente existe um contexto, né? Como eu falei, a gente sempre precisa entender o contexto. Qual é o contexto dessa educação sexual que você sempre deu à sua filha até esse momento? Você sempre foi uma mãe que respondeu numa boa, que sempre lidou com a sexualidade como algo do seu cotidiano, que fizesse parte da vida, sem medos, sem repressão, sem achar que sexo é uma coisa absurda. Ou seja, você sempre teve facilidade para conversar com ela sobre sexualidade? Então, alguma coisa pode estar de fato acontecendo aí que talvez nessa idade, uma idade que eles busquem mais a sua privacidade, ou querer um certo distanciamento, né, para poder se entender melhor fora do conceito do pai, do conceito da mãe, dos valores do pai, dos valores da mãe. Pode até ser que isso aconteça nesse momento da adolescência. Mas, se você, ao contrário, foi uma mãe que sempre que ela perguntou sobre sexualidade, você deixou para dar a resposta depois, ou ficava sem graça, ou ficava vermelha, ou dizia que isso você não sabia responder, ou que isso não era pergunta de menina naquela hora. Quando chega na adolescência que a gente quer conversar, esse vínculo de confiança não existe. Então a menina tem medo, o menino tem medo, ele não sabe. Bom, e se eu contar para minha mãe o que eu sei, o que ela vai fazer com essa informação? Vai me pôr de castigo? Vai me proibir de andar com os meus amigos? Vai achar que eu estou muito avançadinho para a minha idade? O que será que a minha mãe pensa a respeito disso? Então, se você, antes de perguntar ou falar, disser para o seu filho ou sua filha o que você pensa a respeito disso, e para isso você tem que ter uma convicção, tem que ter um entendimento, isso, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito mais a você a puxar esse assunto e a ser ouvido pelo seu filho ou sua filha e trocar ideias. Pode ser até que ele já saiba mesmo aquilo que você está querendo dizer. Às vezes a gente cai numa mesmice de repetir sempre a mesma coisa. Use camisinha, use camisinha, use camisinha, e não sai da mesma ladainha. E aí isso de fato cansa, né? E nosso filho e a nossa filha falam, já sei, já estou cansado de ouvir você falar isso. Não precisa mais. Mas se eu trago algo que seja interessante, diferente, que ele nunca ouviu ou ela nunca ouviu, eu trago algo que ele nem imaginava que eu pensasse desse jeito. Pensa por aí. Isso agrega valor na vida do seu filho. E isso faz com que o seu filho ou a sua filha queira de fato ouvir você. Queira de fato saber o que a minha mãe tem de tão legal para me dizer hoje. E ir lá e conversar. Eu vi esse assunto, deixa eu checar com a minha mãe o que é que ela pensa sobre isso. Gente, você nem imagina a diferença que faz quando nossos filhos sabem o que a gente pensa a respeito daqueles fatos. Se eles souberem que o que a gente pensa é só que aquilo não pode, que aquilo é proibido, que aquilo dali é ruim, ele não vai falar com você. Porque ele já parte, né, de um outro conceito que vai trombar com o seu conceito. E aí, em vez de você contar para eles uma coisa que pode ser boa, vocês vão entrar em conflito. E é tudo que ele não quer, é tudo que ela não quer. Então, reflete um pouquinho sobre como está sendo o meu papel como educadora sexual. Como eu estou trazendo essa educação sexual. Eu consigo, de fato, trazer uma conversa que seja uma conversa que agrega, uma conversa que ensina, ou eu estou repetindo, sabe, um blá 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 que não faz mais o menor sentido, que ele de fato, ou ela de fato já está cansada de saber. Então, é por aí que a gente tem que a gente tem que pensar. Agora meu cabelo aqui, eu vou me olhando aqui na frente do celular. Muito bem. Deixa eu ver se tem alguma colocação. Não, aqui não tem nenhuma colocação. Aqui no Facebook, deixa eu ver se tem. Não, não tem. Então, vamos lá. Vamos dar continuidade e vamos para a nossa quarta pergunta. Essa nossa quarta pergunta diz o seguinte: minha filha de 10 anos me perguntou o que é transar. E o que é fazer sexo. Fiquei travada. Será que devo esperar ela completar 15 anos para falar de sexo?
Como eu falei no início da nossa conversa, não é aos 15. Aos 15, sim, para você falar de sexo. Não sei se exatamente aos 15, né? Mas na adolescência, sim, para você falar de sexo. Mas, como eu já expliquei na outra pergunta, explicar o que é sexo, o que é transar, é possível sim aos 10 anos, porque aos 10 anos eles já sabem, né? A sua filha já sabe o que é transar, provavelmente. Ela só está querendo checar com você o que é que você pensa que é transar. Provavelmente ela já ouviu dos colegas, ela já ouviu, talvez até na própria internet, o que é transar, o que é fazer sexo. E quando ela chega a fazer essa pergunta, pergunta para ela. Faz uma experiência, pergunta para ela. Por que ela está querendo saber sobre isso? Pergunta para ela o que ela já sabe sobre isso. Agora, cuidado quando você for perguntar por que você está querendo saber sobre isso. Porque dependendo da entonação que você der, ela pode achar que você está já brigando com ela, entendeu? Então, vai com calma. Nossa, filha, pergunta interessante. Por que você está querendo saber? Ou o que você já sabe? Começa assim, o que você já sabe sobre isso? E ouve. Porque nessa idade, ela já sabe muita coisa. Aos 10 anos, a criança, ela já circulariza, né, como diz no psicodrama. Ela já convive em grupo, ela já tem vários amigos, ela já troca ideias, ela já adquire bastante informação, porque ela já sabe ler, já sabe, tem conhecimento suficiente para entender, ouve piadas, conta piadas, né? Então, presta atenção. Ela já não é mais tão ingênua assim quanto você imagina. Por isso, pergunta o que é que ela já sabe e aí você complementa. Ah, não sei como complementar? Então, precisa buscar informação para poder se preparar, para poder lidar com esse tipo de situação. Isso é o que a gente pode fazer, né, para poder lidar com essas perguntas que a gente não foi educada nem acostumada a falar sobre esse assunto, não é verdade? E, por fim, nós vamos a nossa última pergunta, que é uma pergunta bastante interessante e que eu vou dar aqui uma pincelada, na verdade, né? Porque essa pergunta ela merecia uma live só para ela, né? Que é de uma mãe que ela perguntou se esta geração ela está mais livre ou mais promíscua. Como lidar com a decisão da filha adolescente da escolha de fazer sexo sem um relacionamento estável? Como lidar com esta banalidade? Então, veja, a forma como essa mãe colocou, ou seja, existe uma comunicação que se chama comunicação não violenta, né? A comunicação não violenta, ela preza pelo fato da gente não julgar. Toda essa colocação, ela vem em forma de um julgamento. Então, eu já parto de uma dualidade. Então, essa é porque ela é livre ou porque ela é promíscua, né? Então, essa geração, ela de fato, ela vive um momento de maior liberdade sexual. Não tem nem dúvida, né? A gente não precisa nem ir muito longe, é só olhar para a minha adolescência. A minha adolescência, que está há 50 anos atrás, não está tão distante. Se você olhar para a sua adolescência, né, que está aí há 30 anos atrás, há 35 anos atrás, há 40 anos atrás, não sei a sua idade, você vai ver que já tem uma diferença muito grande de como a sociedade encara o comportamento sexual na adolescência. E veja, essa geração, ela não é livre porque ela determinou, gente, eu sou livre, tá? Não. Nenhum adolescente consegue ser livre simplesmente porque ele quer ser livre. Ele tem hoje mais liberdade para viver a sua sexualidade na adolescência, porque conhecimentos sobre sexualidades foram descobertos, porque o comportamento sexual, que tinha muitos entraves, que tinha muitos preconceitos, que tinham muitos tabus, foram sendo desvendados esses tabus. Eles podem, porque hoje a menina casa virgem já não é mais um valor tão rigoroso da nossa sociedade.
ele pode viver a sua vida sexual hoje com mais liberdade, porque movimentos sociais se manifestaram e a gente conseguiu desenvolver e adquirir uma vida sexual com muito mais liberdade, não só na adolescência, como também na nossa vida adulta. Então, a gente tem hoje uma sociedade como um todo que é muito mais liberal. E temos pais que conseguem colocar menos limites em relação à vida sexual dos seus filhos. E temos uma sociedade que está inserida que também cobra menos desses pais que os seus filhos tenham uma vida sexual mais limitada ou mais reprimida, como foi há um tempo atrás. Porque há um tempo atrás era importante se manter, né, principalmente a mulher casta, a mulher virgem, para que pudesse se garantir que pelo menos o primeiro filho desse casal fosse filho desse homem, uma vez que não se tinha certeza de quem que era o pai. A mulher sempre sabe que ela é a mãe, mas o pai não se sabia até que se descobriu o teste de DNA. Então, a partir desse novo conhecimento da ciência, isso dá uma liberdade maior, isso se quebra uma série de rigores que existiam na nossa sociedade, que o interesse era puramente social e econômico, que era exatamente de garantir que aquele filho que fosse nascer fosse filho daquele homem com quem aquela mulher tivesse casado. Hoje, isso não precisa mais, porque a gente tem aí um teste de DNA que diz quem é o pai dessa criança, até mesmo antes desse bebê nascer. Portanto, não é? Tudo isso, métodos contraceptivos, ou seja, foram acontecendo que deu à mulher mais liberdade para ela escolher quando ter um filho, então ela pode ter um relacionamento sexual sem que não naturalmente engravidasse. Então, a gente passou a ter um contexto muito mais amplo, e esse contexto mais amplo de conhecimento sobre a sexualidade fez com que a nossa sociedade se tornasse uma sociedade muito mais flexível, uma sociedade muito mais liberal. Então, todo aquele cuidado com o comportamento sexual que existia, principalmente o comportamento sexual da mulher, passou a não ser mais uma necessidade no nosso contexto social e econômico. Então, isso passou, a ter menos valor, e a mulher passou a ter mais liberdade nos seus relacionamentos e, consequentemente, a vida na adolescência, a vida sexual na adolescência, também passou a ter muito mais liberdade. Então, não é uma questão de promiscuidade e nem uma questão de banalidade. O que existe, primeiro, é que sexo é da natureza. E uma vez que não existe uma forma de proibi-lo, existe também, e existe oportunidades de se criar estímulos, né, de se produzir estímulos. Então, obviamente, que as meninas e os meninos vão responder a esses estímulos sexuais que eles estão recebendo nesse momento. E com isso, eles vão viver a sua sexualidade de uma forma mais ampla do que, por exemplo, se viveu quando eu era adolescente ou até mesmo quando você era adolescente, embora você já tenha vivido numa época onde a sexualidade já foi bem menos repressora e a gente já pôde dar aos nossos filhos, que eu imagino que você tenha mais ou menos a idade dos meus filhos, né, que viveram uma vida sexual com muito mais liberdade do que a vida sexual da minha geração. Eu já vivi uma vida sexual com mais liberdade do que a geração da minha mãe, e assim sucessivamente, porque os avanços da sociedade, os avanços científicos, as mudanças políticas, tudo isso vai influenciar no comportamento sexual que a gente tem. Então, a sexualidade, como eu falei para vocês, ela é moldada por um tripé. E essa questão social, ela tem um peso muito forte na forma como a gente molda a nossa sexualidade, na forma como a gente vive, né, a nossa vida sexual. Portanto, gente, esse era o recado. No recado não, eram as perguntas, né, que eu queria trazer para vocês hoje aqui, para a gente conversar. E eu vou dar aqui, eu tenho mais uns 10 minutinhos, eu vou deixar esses 10 minutinhos agora em aberto. É que toda vez que eu digo agora está aberto, ninguém mais quer perguntar. Eu não sei, o meu Instagram aqui. Ah, não, deixa eu puxar, que aqui ele ficou. Ah, tá, deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver a continuidade daquela pergunta lá da Luz.
Ela ao lado sente e comecei a conversar. Perguntei se estava precisando de algo e se podia ajudar. E ela disse que a vida não estava nada bem. E que 13 anos, não entendia. Os pais não querem que ela namore com o menino. Ai, peraí que agora piorou aqui a situação. Ai, meu Deus. Eu com as minhas... Lena... Bom, essa é uma outra... Vou trazer... Vou pegar essa sua colocação, porque essa questão da gente proibir, né, é uma colocação que muitas vezes ela não ajuda em nada, né? Não ajuda os nossos filhos, nem ajuda a nossa relação com os nossos filhos. É claro que tem horas que os nossos filhos, eles fazem escolhas que não são as escolhas que a gente gostaria que eles fizessem. Mas a escolha, na verdade, é dele. A gente não pode escolher pelos nossos filhos. O máximo que a gente pode é orientá-los e prepará-los para que eles possam fazer escolhas que sejam escolhas que a gente espera para a vida deles. Mas entre a gente querer e eles fazerem, há uma distância muito grande. Mas se torna muito mais distante ainda quando a gente proíbe. Porque quando você proíbe, você fortalece essa relação proibida. Nossa, eu nunca... Quem é que nunca ouviu história de namoro proibido? O que acaba acontecendo? Esse namoro fica muito mais forte, esse namoro fica, sabe, é algo muito mais desejado, porque nessa hora cria uma cumplicidade entre eles. Você imagina, essa garota, ela tá triste, sabe, ela pode até no primeiro momento, por carinho à mãe, por não querer machucar os pais, ela pode até buscar atender e tentar terminar esse namoro. Mas, gente, desejo, paixão, amor, isso é algo muito forte, isso foge à nossa razão. Então, o que a gente precisa é estar junto dos nossos filhos, não é proibir, traz para perto, traz para dentro da sua casa, faz essa pessoa conviver com vocês, faz a pessoa entender o que você valoriza, o que não valoriza, faz vocês colocarem fazer as suas colocações junto com eles, observar, às vezes você tem um preconceito, simplesmente você não quer porque o garoto tem um nível social diferente, ou porque, enfim, sei lá eu, que motivo. Mas traz para perto, porque proibir é que não vai. Põe limites, faz negociação, mas não proíbe. Porque proibir junta, proibir faz deles cúmplice. E eles dois juntos ficam muito mais fortes. E você vai sair perdendo na história. E a sua relação vai ser um caos. E vai criar sofrimento. Um sofrimento desnecessário. Porque em vez de a gente orientar, de a gente aconselhar e da gente estar junto, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba se afastando deles. E aí sim, eles vão ouvir a opinião de quem? De outros. Quem são esses outros? Outros da idade deles. Quer dizer, sua mãe não entende nada, sua mãe é velha, sua mãe está noutra, entendeu? E não é por aí. A gente precisa estar junto, a gente puxa para fazer coisas junto, porque quando a gente está junto, que a gente pode orientar, é quando a gente está junto que a gente pode mostrar o nosso valor, as nossas expectativas, que a gente pode mostrar o que a gente sabe, a gente pode acolher, a gente pode ser empático com os nossos filhos e com isso sim a gente poder fazer uma educação que seja uma educação de fato, uma educação responsável, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, que meu bichinho parou de caminhar. Enviar solicitações. Florzinha, deixa eu ver se tem mais alguma aqui.
Ai, meu Deus. Já estou chegando nessa fase das perguntas e já estou preparando. Valeu as dicas. Minha filha tem 13 anos, tem um mordicão e estressado e acorda cansada, carente por causa de amigos. Me ajuda. Gisele, vamos trazer isso num outro momento, tá bom? Hoje eu vou ficando por aqui, né? Daqui a pouco o Instagram ele me bloqueia, porque ele só deixa eu ficar 1 hora. E essa daí eu vou anotar as suas perguntas e a gente vai trazer num outro momento. Aqui tem uma outra colocação, ai meu Deus, vontade de responder a todas. Teu filho de 13 anos, ele tem curiosidade sobre sexo e disse que não... Como é que é? Alguma coisa... E ele disse que não, que eu espero. Para esperar que ele vai procurar para falar. Vamos trazer essa questão no próximo encontro da gente. Deixa eu ver aqui, tem filhos gêmeos, daqui a pouco já estão com 9 anos, e é melhor conversar com os dois ao mesmo tempo, um de cada vez. Olha, eu acho que depende do assunto. Se for uma coisa que é uma demanda sua, você que quer conversar sobre eles, põe os dois juntos para conversar sobre aquilo que você quer conversar com eles. Faz uma conversa tranquila com os dois juntos. Agora, se é alguma coisa pessoal, né, ou seja, uma curiosidade dele, ou algo que ele está demandando, ou é uma situação própria daquele filho, não dos dois, então aí você conversa individualmente. Então, vou encerrando por hoje. E a gente volta na próxima quinta-feira com o programa O que as mães querem saber sobre educação sexual dos seus filhos. Até lá!